próximos 9 meses seguintes, vários daqueles que fundaram o centro desencarnaram. Olha só. E praticamente ficou o Chico, o irmão dele, José, e mais um companheiro que a esposa, muito católica, fez de tudo para tirar e acabou ele saindo também. Foi quando o Chico começou a fazer sessões praticamente sozinho, né? A psicografia de Chico dava testemunho de veracidade, coisa que muitas vezes a gente vê psicografia através de outros médios, mas não dão testemunho. O Chico, quando recebia a carta, ele dava recados que ele não conhecia, só a família sabia, ele dava datas, ele dava testemunho de veracidade daquelas psicografias. Então, isso era a beleza da psicografia. Há tanto documento espalhado, realmente, e perdido até, que eu acredito que até futuramente se encontrará muito destas cartas através até de séculos. Agora, dentro disto que nós não temos, mas o que temos é tão rico que ninguém precisaria psicografar mais nada por séculos. Você me fez lembrar da plantação de alhos, né? Uhum. Que ele, a pedido do chefe dele, da venda, não é? José Felizardo Sobrinho. José Felizardo Sobrinho, ele está lá regando o canteiro de alho e contava para nós que o espírito de Augusto dos Anjos, grande poeta brasileiro, iria declamar para ele aquelas poesias. E ele não entendia muitos daqueles nomes, né? Porque Augusto dos Anjos, muito clássico. Constelações, sóis, constelações, universo e tal, não entendia muita coisa. E às vezes o Augusto dos Anjos se irritava com ele, porque ele não estava ali guardando na memória aqueles trechos todos. Porque depois ele tinha que chegar à venda e escrever tudo aquilo que ele tinha ouvido, né? Quer dizer, a mediunidade de clare audiência, associada à clarividência, quer dizer, via e ouvia o espírito, né? Até mesmo antes da psicografia. Antes da psicografia, e para depois colocar no papel. Chico, escuta isso. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em 1000 transmutações, fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos uniformes. Glória à matéria cósmica, energia, potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. E aí interessante que ele começa então a escrever e inicialmente
eu não sei, a gente ainda não descobriu como, não é? Talvez o irmão dele, José, manda esses poemas para o Rio de Janeiro, para o médio Inácio Bittencourt, que começa a publicar isso ainda em 1927, 1928, no jornal Aurora, do Rio de Janeiro. E ele assinava F. Xavier, ou então Francisco Xavier. A princípio assinava o nome dele, não é? E isso vai chamar a atenção do Manuel Quintão, na Federação Espírita Brasileira. A gente guarda as cartas, é muito interessante que a gente tem do arquivo pessoal do Chico, que está sob a nossa guarda, as cartas do Manuel Quintão, escrevendo para o Chico Xavier e mostrando, falando com o Chico, olha, nós aqui no Rio de Janeiro estamos encantados com esses poemas. O Manuel Quintão, então, fala com ele, olha, isso não pode ficar só sendo publicado em jornal, não, tem que publicar em livro. E convence o Chico a publicar um livro, que é o Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro que vai ser lançado em 1º de junho de 32. Quer dizer, então, desde o início da mediunidade, em 27 até 32, foram 5 anos de preparação, né? Treinamento. Mas convém dizer, com 32, o Chico estava com 22 anos, era um jovenzinho. De idade. Mas, na verdade, a psicografia do Parnaso, ela foi concluída, ele tinha 21 anos de idade. 21 em 31, anos. Né? 31. São 56 poetas, não? O primeiro. Na primeira edição, não é? 56 sonetos poemas é. E vários poetas, não é? A primeira edição era um livro bem fininho, mas foi suficiente para fazer tremer uma capa, chave de a papel, Academia tipo papel Brasileira jornal, de Letras, né? Porque aí chama a atenção da Academia Brasileira de Letras. O jornal o Globo vai mandar o jornalista Clementino de Alencar a Pedro Leopoldo para desmascarar Chico Xavier, né? Aí já é 1935. Mais tarde, porque aí o Parnaso se torna o maior fenômeno editorial. Mas permite uma observação? A primeira grande manifestação da chamada grande imprensa surge exatamente em consequência da publicação do Parnaso no Diário Carioca. Isso. Era o segundo maior jornal do país, na capital, depois do Globo era o Jornal Carioca, e onde os membros da Academia Brasileira de Letras escreviam suas colunas semanais. Aí é que surgem 2 manifestações interessantes. Aquela manifestação, aquele artigo histórico de Humberto de Campos. Quando nós recuperamos recentemente. Ele diz a preocupação de nós poetas, no momento em que, pelas mãos de Chico Xavier, os poetas mortos continuam fazendo poesias. Ele diz isso no seu artigo, né? Aí, manifestação de vários membros da Academia de Letras começam a discutir Chico Xavier. E, dentre outros, vem Monteiro Lobato e diz uma frase histórica, se o Chico Xavier foi capaz de fazer, isso é Monteiro Lobato, todos essas publicações, esses sonetos, essas poesias, ele tem direito a escolher quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Olha, eu costumo dizer que Chico Xavier foi o livro dos médiuns encarnado. Porque Chico Xavier, ele possuía todas as faculdades mediúnicas que Allan Kardec teve oportunidade de estudar e de apontar ali em O Livro dos Médiuns. Ele não apenas foi um excepcional médium de efeitos intelectuais, não apenas médium de psicografia, claro, ele se destacou no campo da psicografia, porque a missão dele foi a missão do livro. Agora, eu gostaria de falar sobre Chico Xavier através de sua própria condição anímica, a telepatia, ler pensamentos. Chico conhecia tudo através da sua mediunidade. Um olhar só, ele englobava tudo o que ele precisava saber e sentir a respeito das pessoas. O que marcou muito também, eu não sei se eu poderia dizer isso, que era um fato mediúnico ou simplesmente mental. Nós costumávamos estar, eu diante dele quando ia a Uberaba, e muitas vezes quando ele queria falar comigo, ele falava mentalmente. Eu conseguia captar porque havia realmente muita afinidade, onde ele queria me encontrar.
Mas o mais importante ainda foi no canteiro de amor perfeito, que na minha casa tinha um canteiro de amor perfeito para Chico Xavier. E uma manhã eu fui saindo, me detive ali naquele canteiro e olhei